A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler e os irmãos acompanham comigo. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu estava por esses dias pensando, e aí eu comecei a meditar sobre esta palavra, de quando Jesus entrava na sinagoga. Eu fui dar uma olhada, meus irmãos, observa uma coisa, que como disse o nosso irmão Adão, só Jesus pode dizer para uma pessoa no momento difícil, não chores. Às vezes, nós vamos tentando consolar, e às vezes a gente diz, não chore. Mas nós não temos esse poder. Mas eu estava olhando aqui nos evangelhos, pelo menos 3 vezes, que Jesus entrou na sinagoga. E o que Jesus fez? Tem 3 situações aqui que me chamou a atenção, dos momentos que Jesus entrou na sinagoga, e todas as vezes que foi registrado, ele era o ministrante daquele momento, daquele dia, daquela noite. Era Jesus que era o ministrante da palavra naquela ocasião. E o que me faz entender, quando eu comecei a observar a maneira que aconteceu o trabalho e o que aconteceu naquele trabalho, eu começo a perceber que Jesus, ao ministrar a palavra, ele era observador. As coisas não passavam desapercebido aos seus olhos, enquanto ele estava ministrando, falando a palavra, fazendo a leitura, a explicação dos textos para aquele povo que estava naquela sinagoga. E a Bíblia vai nos fazer entender que era costume de Jesus aos sábados, e você vai ver também que Paulo também fez muito isso, de nos sábados ir na sinagoga, para estar ali aprendendo a palavra, debatendo a palavra, como os judeus faziam. Então você vai observar a Bíblia por alguns sábados, Jesus está dentro de uma sinagoga, falando a palavra de Deus. E eu fico imaginando, meus irmãos, que privilégio daqueles ouvintes, de alguns, porque muitos eram uma oposição a Jesus. Eu fico imaginando que prazer que tiveram aquelas pessoas de ouvir o Verbo encarnado, ministrando a palavra aos corações deles. E a Bíblia vai dizer para nós que chega um momento que as pessoas dizem assim, mas que palavras são essas? Que autoridade é essa? Como que ele fala com tal autoridade? Que nem os escribas falam dessa forma. As suas palavras têm poder, as suas palavras são de autoridade, mas era o próprio Filho de Deus que estava ministrando a palavra naquele dia. E como eu disse para os irmãos, que Jesus era observador, e ele observava cada pessoa que estava naquele ambiente. E eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite, que hoje não é diferente. A cada um de nós que entrou aqui nessa noite, não passou desapercebido diante dos olhos dele. Ele conhece a mim e conhece a você também. Ele conhece o seu coração. E como você entrou aqui nessa noite, não passou desapercebido aos olhos de Jesus. Ele sabe quem é você. Ele conhece quem é você. Você vai observar em Lucas capítulo de número 4, a partir do verso de número 31,
A Bíblia vai dizer para nós que Jesus desce a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e ali Jesus está ensinando no sábado. E aí é o momento onde todos admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Eles começaram a perceber que quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava falando, eles percebiam, não tem falsidade. É uma autoridade, é diferente. E observa uma coisa, meus irmãos, isso chamou muito a minha atenção. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ministrando a palavra naquele dia, dentro daquele culto, dentro daquele ambiente, havia uma pessoa possuída por um demônio. Observa isso, meus irmãos. Porque às vezes nós entendemos assim, nós estamos dentro da igreja, não estamos tranquilos, claro, estamos dentro da casa do Pai, mas aqui também o mal quer operar, o mal quer agir aqui dentro também, mas há poder no nome de Jesus Cristo, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Observa uma coisa. Jesus está ministrando a palavra e ele começa a observar alguém dentro daquela sinagoga e a aparência daquele moço, o comportamento daquele moço chama a atenção de Jesus e eu vejo que Jesus tem o discernimento do Espírito. Ele sabe os Espíritos e Jesus observa a vida, o comportamento daquele moço e Jesus entende, ele está dando lugar para o diabo. E a Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus está pregando a palavra, o diabo se enfurece, se levanta, e a Bíblia vai dizer para nós que aquele homem começa a exclamar, a gritar em alta voz, dizendo assim no meio da mensagem: ó Jesus, o que temos nós contigo? E aí a Bíblia vai dizer assim, que ele diz assim, o Senhor viesse a nos destruir, bem sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus, com toda a sabedoria, repreendeu o demônio daquele moço, daquele homem, e diz: cala-te. E a Bíblia diz que o demônio lançou aquele moço por terra no meio do povo e saiu dele sem lhe fazer mal algum. O Espírito de Deus está aqui nesse ambiente, nessa noite. Ele sabe do meu coração e do seu coração. Às vezes nós nos posicionamos na cadeira, às vezes nós tentamos disfarçar a nossa aparência, mas há um Deus todo-poderoso que está aqui nesta casa, nesta noite, e Ele sabe do meu coração, Ele sabe daquilo que está em você, mas há poder no nome de Jesus Cristo, para todo mal cair por terra, e Jesus diz assim: cala-te e sai dele. O espírito maligno precisou calar a boca e se retirar daquele corpo e da liberdade. E o poder de Deus agiu na vida daquele homem naquele momento. Agora houve um espanto na sinagoga. Que negócio que é esse? Que autoridade que é essa? Que poder que é esse? E a Bíblia diz que o espanto se apoderou de tudo. E a pessoa disse: mas como que pode isso? Os espíritos imundos se submetem a ele. Que autoridade é essa? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Observa uma coisa, meus irmãos. Dentro da sinagoga. Mas sabe o que me faz entender? Que a religião, os religiosos, eles não vão perceber isso. Mas o Espírito de Deus, a presença de Jesus no nosso meio, ela percebe, ela se incomoda, e o mal tem que sair, porque aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para imperar, para pôr ordem na casa. Ele veio para mudar a história, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e com Ele o diabo precisa calar e sair, porque Ele é o poder, Ele é a autoridade, Ele é o Santo de Deus. Aleluia. Observa uma coisa.
É por isso que nós precisamos andar em espírito. Nós precisamos ter o discernimento do espírito. Porque o diabo, usado pelo aquele moço, usado pelo diabo, disse: eu sei quem tu és. Tu és o santo de Deus. Não era para Jesus falar sim, até os diabos reconhecem. Cala-te. Não é da sua boca que eu quero ouvir, mas é da sua, meu irmão. É da minha. Quantos podem levantar a mão e dizer assim: Ele é o santo de Deus, aleluia, Ele é o Senhor, Filho do Deus Altíssimo. A igreja tem a liberdade de dizer, porque a igreja pode, mas os demônios não. Os demônios precisam se calar, porque só Ele, só para a igreja, a adoração, dizendo que Ele é o santo de Israel, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Observa uma coisa. Agora a Bíblia vai dizer para nós uma outra ocasião que me chamou muita atenção também. Jesus também está numa sinagoga num dia de sábado. E ele também, irmão Edenilson, para a alegria daquele povo, ele é o ministrante daquele dia. E eu quero dizer para você, ele está aqui nessa noite. Para a sua alegria, o Espírito de Deus também está aqui nesta noite. Aleluia. E a Bíblia vai dizer para nós que aconteceu também outro sábado, que Jesus entrou na sinagoga, e ele estava fazendo o quê? Ensinando. Olha aqui o que a Bíblia abre um parênteses para nós entender, para nós compreendermos aqui o que Jesus estava fazendo. Ensinando. Se ele estava ensinando, tinha alguém querendo aprender. Se ele estava ensinando, teve alguém que abriu a oportunidade para ele. Se ele estava ensinando, alguém abriu a porta para ele, dizendo assim: Jesus, pode nos ensinar hoje. E ele está aqui nessa noite. E nós já dizemos: Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. E a presença dele está aqui. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus está ensinando. E eu fico imaginando Jesus ensinando a palavra, e os seus olhos percorrendo por todos aqueles que estavam presentes, como ele está fazendo hoje. Porque ele olhou a maneira que você veio, ele olhou a maneira que você entrou e a maneira que você assentou. E agora ele olha a maneira como você está se comportando diante dos louvores. E agora ele olha a maneira do seu coração, como você está recebendo a palavra. Ele está olhando tudo. E agora observa uma coisa: Jesus está ministrando a palavra. E eu fico imaginando que os seus olhos estão olhando por todos aqueles que estão assentados ou de pé, de joelho, ouvindo a mensagem do seu ensinamento. E a Bíblia diz que Jesus não achou um homem ali no meio, que estava com as suas mãos atrofiadas. Ele achou lá no meio daquele povo. Ele viu. E eu fico pensando comigo que esse homem não estava nos primeiros assentos. Esse homem não estava nas primeiras cadeiras ali na frente, nos primeiros bancos. Ele estava, quem sabe, num canto recuado, com a sua mão escondida, porque era um defeito, e ele tinha que esconder aquele defeito. Mas como que Jesus, na hora da mensagem, foi achar esse homem? Ele não viu, ele viu um homem que estava sentado com a sua mão ressequida. E aquilo incomodou Jesus. E eu fico imaginando que Jesus está ministrando, mas os olhos dele estão assim: eu já te vi. Eu sei do que está te incomodando. Eu sei do seu problema. Eu sei o que está jogando você para baixo. Eu sei o que fez você parar. Eu sei o que está segurando você. Eu sei o que está limitando você. Eu já vi. Eu já tomei conhecimento. Eu estou vendo. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus olha para aquele homem e diz assim: ei, levanta, rapaz. Aleluia. Fica de pé. E o moço ficou de pé. E Jesus fala: agora vem para o meio. Vem para o meio.
A Bíblia diz que ele levantou, veio para o meio, ficou ali de pé. Escuta. Jesus olha para todos que estão em redor e disse ao homem: estende as mãos. Eu fico imaginando, porque quando nós temos um defeito, a primeira coisa que a gente faz é esconder. Não é isso? Às vezes tem algumas pessoas que têm um problema no dedinho. A primeira coisa que a pessoa faz é vestir um sapato fechado. Não é? Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade. Eu conheço um rapaz que teve um problema muito sério com barba, porque o lugar que ele ia trabalhar precisava fazer a barba, só que ele tinha uma cicatriz que a barba cobria. E você não sabe o problema que deu. Ele falou: não, mas eu não gosto. E virou, porque ele tinha um problema, ele queria esconder. E agora Jesus fala: ei moço, levanta e vem para o meio. Vem mais perto. Eu já te vi. Eu tenho algo para fazer com você. E precisa ser no meio. Precisa ser no meio. E a Bíblia diz que Jesus fala assim: moço, estende a mão. Eu fico imaginando, será que ele não estendeu a mão boa? Jesus fala: não, a outra mão. É a ressequida. E eu fico imaginando que aquele moço levantou a mão com muita dificuldade. E assim o fez. E agora a Bíblia diz que a mão dele foi-lhe restituída, sã como a outra. Naquele dia que Jesus estava pregando, o milagre aconteceu em um moço que ninguém notava, que ninguém percebia. Mas Jesus olhou ele: eu já te vi, eu já sei do seu coração, eu sei do sofrimento. Levanta, vem para o meio, estende as suas mãos. Está restituída as suas mãos. Pode voltar às atividades. Pode voltar a exercer a sua função, pode voltar a ser útil, pode voltar a participar, porque você foi restaurado, você foi curado. E Jesus fez isso em um dia que ele estava ministrando. Agora observa uma coisa. Agora nós temos aqui outro momento que Jesus também entrou dentro de uma sinagoga. Observa uma coisa. E a Bíblia vai dizer para nós, 13, que nós acabamos de ler, versículo de número 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Aleluia. Meus irmãos, se nós dermos lugar, se nós abrirmos a porta, se nós demos oportunidade para o Espírito Santo de Deus, Ele faz milagre nas nossas vidas. Ele cura-nos, Ele restaura-nos, Ele nos coloca de pé. A Bíblia vai dizer que Ele estava num sábado de novo, ensinando numa sinagoga. E agora tem uma mulherzinha sentada, eu não sei o tamanho dessa mulher, como que essa mulher, porque vocês sabem que quando uma pessoa está encurvada, você percebe quando ela está de pé. Sentada, você não sabe se ela está encurvada, o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que Jesus está pregando, e ele não é que ele viu essa mulher encurvada. Ele olhou, e ele já percebeu. E eu fico imaginando o quanto que essa mulher lutou com essa enfermidade, procurando uma solução. Eu fico imaginando, penso eu, por ela ser uma mulher, de querer ter o corpo certinho, o quanto que essa mulher lutou para tentar recuperar a sua saúde. E outra coisa que me veio à memória, essa mulher não ficou encurvada da noite para o dia. Eu acredito que foi aos poucos. Daqui a pouco, quando ela se deu por conta, ela já não conseguia mais voltar ao normal. Ela já ficou presa, amarrada. Mas eu fico pensando uma coisa, meus irmãos. Esse dia não foi marcado por nenhum pregador, por ninguém, irmão Denilson. Não foi um dia agendado dizendo assim: irmã, vem tal dia, que tal dia vai acontecer isso. Irmão, vem, que a sua mão vai ser restituída. Era algo que parecia que não fazia conta nenhuma para ninguém. E você vai observar que nenhum deles se manifestou: Senhor, eu quero ser curado. Eu vim para ser curado. Parece que eles entrou um dia normal, um dia qualquer. Mas Jesus estava na casa.
E a presença de Jesus para nós é benefício. A presença de Jesus para nós, ela nos cura, ela nos restaura, ela nos devolve aquilo que nós perdemos. E a presença de Jesus estava ali naquele dia, e a mulher nem imaginava. E o que eu quero dizer, que Deus tem surpresa para nós aqui nesta noite. Porque Ele não depende de agenda dos homens, Ele não depende de festividade marcada, é um dia qualquer, é uma hora qualquer. E sabe que eu fico pensando, pode ser hoje, que Deus pode te curar, ou te libertar, e restaurar a sua vida espiritual. O que nós precisamos é dar lugar a Ele. É abrir o nosso coração, é receber a palavra dentro do coração, porque a palavra vai surtir efeito na sua vida. Observa uma coisa, Jesus está pregando a palavra, e Ele olha para uma mulher, e a condição da mulher chama a atenção de Jesus. E quando Jesus começa a olhar para a mulher, Jesus volta na vida da mulher, irmão Edenilson, 18 anos atrás. Ele voltou na vida da mulher 18 anos atrás. Ele sabe de tudo. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Observa uma coisa. Jesus olhou para aquela mulher e ele percebeu: isso não é normal. Isso é um espírito de enfermidade. Porque, meus irmãos, eu fico imaginando que essa mulher lutou, e ninguém conseguia resolver o seu problema. Mas Jesus já sabia o que era. Só de ele olhar, o espírito dele, só de ele olhar, ele já percebeu: isso é maligno, isso é um espírito de enfermidade que está tomando conta dessa mulher, que está aprisionando essa mulher, mas hoje eu vou libertar ela. Aleluia. A Bíblia diz para nós que Jesus olha para aquela mulher e Jesus sabe que é um espírito de enfermidade que faz 18 anos que está aprisionando aquela mulher e não deixando ela se endireitar de forma alguma. Observa, um espírito de enfermidade se apoderou daquela mulher, e aquela mulher agora ficou doente, e jamais ela poderia voltar ao normal. Porque tinha um espírito de enfermidade que o aprendia, que o acorrentava, que o mantinha presa. Escuta isso. Mas a Bíblia vai dizer para nós que a presença de Jesus naquele ambiente já fez toda a diferença. Porque Jesus olha para a mulher e já percebe: epa, isso não cabe ao homem, isso não cabe à medicina, isso não cabe aos religiosos, isso é para o meu poder, é eu que vou agir na vida dela, isso é obra para as minhas mãos. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus viu a mulher e chamou ela e disse: mulher, vem cá. Jesus olhou para ela e falou assim: você está livre, aleluia, da tua enfermidade. Jesus não fez nenhuma mágica. Mulher, tu estás livre da sua enfermidade. Mas eu percebo que quando Jesus fala isso, aquele espírito que aprisionava, ele precisou bater em retirada, porque quem estava falando era Jesus de Nazaré. Mulher, já estás livre. Ele já havia repreendido aquele mal daquela mulher. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus coloca as mãos sobre ela, e logo aquela mulher se endireitou e começou a glorificar a Deus. Eu fico imaginando quantos anos aquela mulher não tinha esta
liberdade. Porque o inimigo das nossas almas havia aprisionado aquela mulher. Meus irmãos, e observa uma coisa, e Jesus viu essa mulher dentro da sinagoga, num ambiente hostil, vamos dizer assim, porque os homens estavam contra ele, os homens estavam olhando pregar, mas eles estavam assim, vamos ver se ele vai curar no sábado. Mas ele olhou para a mulher e sentiu compaixão. O amor dele falou mais alto do que o ambiente. Ele viu o sofrimento daquela mulher, 18 anos presa. Meus irmãos, essa mulher jamais ia poder se endireitar da sua encurvatura, porque o problema daquela mulher era espiritual, e espiritual se resolve no poder do nome de Jesus Cristo. Só assim que se resolve. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Mas a Bíblia vai dizer para nós que Jesus estava naquele dia, olhou para a mulher, e ele entendeu a situação daquela mulher, e ministrou uma palavra: mulher, você está livre da sua enfermidade. E a Bíblia vai dizer que ele coloca as mãos sobre ela, e logo a mulher se endireitou, e a primeira coisa que a mulher foi fazer, olhar para cima e começar a glorificar a Deus, porque ela entendeu: eu estou livre, eu fui liberta, eu fui curada, e ela sai glorificando a Deus, porque ela havia alcançado um milagre da parte de Jesus Cristo naquele dia. Observa uma coisa, ela não pediu. Eu fico imaginando que ela não sentou num lugar de destaque, ela tentou se esconder, mas eu quero dizer ao seu coração: Jesus já te viu aqui hoje. Ele sabe do seu coração, Ele sabe daquilo que está aprendendo você. De repente o seu problema não é nem o médico, o seu problema é espiritual. Mas eu quero dizer para você que há um nome sobre todos os nomes, e esse nome e há poder, é o nome de Jesus Cristo que está aqui nesta noite. Ele pode te curar, Ele pode te dar liberdade, Ele pode trazer liberdade no seu coração. Alma cativa, Ele pode dizer assim: mulher, homem, estáis livre. Pode olhar para cima e começar a glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meus irmãos, essas 3 vezes que Jesus entrou dentro da sinagoga, Ele viu algo. E agora pensa com nós, Ele está aqui hoje. Quantos acreditam? Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Ele está me sondando, Ele está te vendo, Ele está me vendo. De repente você chegou toda acanhada. Mas eu quero dizer para você, tem cura para a sua alma aqui hoje. O mesmo Senhor está aqui nesta noite. A sua misericórdia não mudou. O seu amor é o mesmo. A sua compaixão é a mesma. Ele quer dar liberdade ao seu coração. Ele quer curar você. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restituir. Ele quer que você venha para o meio. Ele quer restaurar a sua vida. Observa uma coisa. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós precisamos de uma cura. Nós temos que entender o problema que nós temos, e nós temos que levantar as mãos. Às vezes nós estamos vendo pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão caindo nas piores desgraças que nós estamos assistindo, porque ele tem um problema, irmão Edenilson, e ele não levanta a mão pedindo ajuda. Eu quero dizer para você que tem poder de Deus para curar a sua vida, tem poder de Deus para mudar a sua história, para te ajudar a você sair dessa situação. Nós temos que entender a nossa dificuldade e pedir misericórdia a Deus. Ele está pronto para estender as mãos para nós.
Ele está pronto para curar a minha vida, para curar a sua vida. Observa uma coisa. Jesus entrou na sinagoga e ele observou: opa, tem algo estranho aqui nessa noite. Tem algo estranho aqui querendo impedir o trabalho, mas não vai impedir. Jesus foi lá e repreendeu o mal. Jesus entrou na outra e observou: ei, tem um homem aqui que não consegue fazer mais nada, que parou por causa do seu problema. Tem um homem aqui que por causa da sua dificuldade ele se estagnou. A sua deficiência, o seu problema o jogou para o... Mas Jesus viu ele. E você não pode ficar no canto. Vem para o meio, falou para ele. Não é aí que eu te quero, vem para o meio. Hoje é noite de eu mudar a sua vida. Agora Jesus vai na outra sinagoga. Ele vê uma mulher, 18 anos, sofrendo com um espírito de enfermidade. Meus irmãos, quando você observa um espírito de enfermidade, então essa mulher jamais ela ia poder se endireitar com a sua própria força, indo ao médico, indo a um psicólogo. E aí, quando nós vamos trazer para os dias de hoje, meus irmãos, tem muitas pessoas que jamais eles vão conseguir se levantar com as suas próprias forças. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Às vezes, espírito mau toma conta das nossas vidas. E aí você vê espírito de inveja que entra nas pessoas. Espíritos malignos que entram nas pessoas. E aí o orgulho que entra dentro dos corações das pessoas. E ele se encurva e jamais pode se levantar. E assim por diante, quantas coisas vai entrando nas pessoas e eles tentam de todas as formas se livrar, mas não conseguem. Mas eu quero dizer para você que hoje, nesta noite, há poder no sangue de Jesus Cristo para nos libertar de tudo isso que faz com que nós venhamos nos encurvar. E quando nós nos encurvamos, é só derrota. Só pensamentos negativos. Nós olhamos só para o chão. Nós não conseguimos olhar para os rostos das pessoas. Nós não conseguimos ver o céu tão lindo. Nós não conseguimos ver as belezas, porque nós estamos encurvados e nós só olhamos para o chão. Mas quando nós alcançamos o milagre, quando Jesus vem e coloca a mão sobre nós e nos diz, você está livre, nós conseguimos olhar para cima, nós conseguimos glorificar a Deus, nós conseguimos olhar o rosto um do outro, nós conseguimos ver os céus azul, nós conseguimos ver a esperança, nós conseguimos ver o poder de Deus, nós conseguimos ver as coisas boas, porque agora nós somos livres. Mas eu quero dizer aqui nessa noite que há poder no nome de Jesus Cristo. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite e ele já me viu e viu você. E sabe o que me chama a atenção? Às vezes nós vamos no médico e o médico ele precisa que você, ele fala assim, fala, o que você está sentindo? E aí, pelo aquilo que você fala, o que está sentindo, é o ponto de partida dele. E aí ele fala assim, agora, eu vou te dar esse encaminhamento, e você vai se submeter a alguns exames. E aí coloca você dentro daquelas máquinas, e vai, e vai. De repente ele dá uma olhada, fala assim, ó, eu estou vendo alguma coisa aqui, mas não está bem nítido.
Mas de repente ele fala, não, você está assim, assim e assim. Mas Jesus não. A hora que você já estava vindo para cá, lá na sua casa, Ele já sabia do seu problema. Ele já conhece o seu coração. Ele já sabe da sua dificuldade. E Ele já sabe o que precisa ser feito para que você alcance o milagre, para que você venha ser livre de verdade, para que seja restituído aquilo que você está ressequido na sua vida, para que isso deixe a sua vida e você desfrute da liberdade que Ele tem para todos nós. Ele te conhece, Ele sabe o que precisa ser feito na sua vida. Você observa que Jesus disse para o homem, ei, levanta, vem para o meio. Para a mulher, ei mulher, levanta, vem para o meio. E ele coloca as mãos sobre a mulher é endireitada, livre do seu problema. E ele coloca a mão no homem e diz para o homem, estende as mãos. A mão do homem foi restituída. O Senhor está aqui. O Senhor tem milagres para fazer no nosso coração. O Senhor está aqui nesta noite. E eu termino esta palavra dizendo, o Senhor está aqui nessa casa. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos,